Olá pessoal, meu nome é Walter Carnielli, eu sou aqui do grupo chamado Coletivo Lógica Viva. É um grupo de professores de filosofia e lógica dedicados a mostrar que lógica é uma disciplina interessante, que pode ser aprendida, que tem reflexos práticos na vida e que é muito importante. Não preciso explicar porquê, né, nos dias de hoje. Eu vou falar hoje sobre um tipo especial de falácia chamada falácia das falsas analogias. E, de novo, né, como já foi repetido várias vezes, explicando que falácias são erros argumentativos, erros intencionais ou não. Há várias classificações de falácias, falácias lógicas, falácias estruturais, falácias de conteúdo, de uma série de coisas que não é o caso explicar agora. Mas eu vou me dedicar a um único tipo hoje aqui, que são as falsas analogias, né? As analogias são muito úteis. Por que as analogias são úteis? Porque elas nos permitem fazer um paralelo, né? Tirar lições de alguma coisa familiar e aplicar esse tipo de coisa em alguma coisa que a gente não conhece muito ainda. Algumas falácias são bastante simples, inócuas, são até engraçadas, como por exemplo, eu posso fazer um paralelo o seguinte: a vida é como uma caixa de chocolate, você nunca sabe o que vai encontrar no dia seguinte, como você também nunca sabe o que vai encontrar quando você põe a mão na caixa de chocolate, se é uma caixa de bombons sortidos e coisa assim. É uma analogia, mas essa não é falácia nenhuma, ela não tem nenhuma intenção. É uma brincadeira poética, bobinha, mas tá bom, é uma bobagem engraçada. Mas o problema é quando esse tipo de coisa é usado para o mal, intencionalmente, ou por um erro da parte de quem argumenta. Então aí, por exemplo, aí entram as falsas analogias, né? Ela é baseada numa suposta semelhança entre duas coisas, duas situações, duas pessoas ou duas ideias, mas que na verdade elas só são semelhantes até um certo ponto. E elas falham no outro ponto, e esse outro ponto é que ocasiona a falácia. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é um pouquinho complicado, mas vai tentar mostrar como é que poderia ser. Isso que eu vou mostrar agora é uma falsa analogia. Alguém argumenta o seguinte: alguém que é contra, por exemplo, tá, sei lá. Em geral, esse tipo de coisa é usado para política, para o argumento do design inteligente ou coisa assim. Alguém diz o seguinte: bom, a probabilidade de um organismo complexo ser evoluído ao acaso é a mesma que um furacão atravessasse um ferro velho e automaticamente, naturalmente, por acaso, montasse um automóvel. Tá? Qual a probabilidade disso acontecer? Quase zero, né? Não posso dizer que seja nula, porque sempre pode acontecer, mas é muitíssimo, muito inesperado e surpreendente se acontecesse. Então é uma falsa analogia. Quer dizer, na verdade a pessoa está tentando contrapor a teoria da evolução com esse tipo de argumento e não está levando em conta que a analogia falha, porque a evolução não funciona por acaso. A evolução não é um furacão passando num ferro velho. Né? A evolução acontece pelo acúmulo de mudanças. Na verdade, vão acontecendo mudanças. Talvez essas mudanças sejam pequenas mudanças aleatórias, mas elas vão se acumulando, vão se somando. Como se um furacão passasse milhões e milhões de vezes no ferro velho e fosse montando as peças. E aí depois, com essas peças todas, um dia sai um carro. Aí é outra coisa. Mas não é isso que a pessoa está dizendo. Né? Não é isso que ela está dizendo. Os criacionistas, em geral, fazem uso desse tipo de analogia, por exemplo, propondo o seguinte: é como uma analogia entre a vida e a sua casa. Né? A termodinâmica ou a entropia, que de fato são leis físicas, mostram que a sua casa, né, se você tem uma casa, com o tempo, ela não vai melhorar sozinha, ela só vai piorar, vai quebrar coisa, vai estragar a eletricidade, ou a água, ou vai cair o telhado, ou sei lá, ou vai criar bicho, não sei o quê. Tudo só piora com o tempo. Né? Isso é uma lei da entropia. Por que então que só a vida é que evolui com o tempo? Isso, dizem eles, isso é um absurdo, porque a entropia é contra esse tipo de melhora, ela só vai fazer piorar as coisas.
Mas aí a falsa analogia ela se revela, né? Porque uma casa é uma coleção inanimada de objetos e coisas. Ela não usa a energia para crescer, para se reproduzir. Ela não tem uma coisa chamada vida ou chamada impulso vital para crescer. Então essa é uma diferença muito grande, por isso que mostra que essa analogia não funciona, né? O ponto importante aqui é lembrar que é o seguinte, não existe um cálculo, uma lógica da analogia. Pensar sobre essa questão, por que não tem, ou se poderia ter, ou se jamais vai poder ter, é um problema filosófico antigo, desde Aristóteles. O fato é que até hoje não é possível montar uma lógica para se fazer analogia. Se você quisesse fazer analogia com inteligência artificial, você pode até tentar fazer alguma coisa probabilística, etc., mas em geral os seres humanos são muito melhores do que qualquer máquina para produzir uma analogia, porque nós temos alguma maneira, que eu não sei qual é, que não pensa matematicamente ou logicamente para produzir as coisas, né? E outro ponto importante é só porque, lembrar o seguinte, não é porque duas coisas são análogas em alguns pontos que elas têm que ser análogas em todos os pontos. Então é muito difícil fazer uma boa analogia. Se você conseguir fazer uma boa analogia, você estará produzindo um bom argumento. Mas não é uma coisa trivial, você tem que arrumar duas coisas que sejam análogas em todos os pontos. E aí explorar esse tipo de analogia. Se não for isso, você vai estar cometendo a falácia da falsa analogia. Nos vemos na próxima falácia. Tchau, tchau.